sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Palavras do Senhor, graças a Deus. Um salve de palmas para as palavras. Pregações, e hoje vai ser diferente. Isso porque é o próprio Jesus quem nos promete, quando ele fala: enviarei sobre vós o Paráclito, o Consolador. Está muito alto esse microfone? Não? Tá. Quando ele fala: enviarei a vocês o Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo. E também quando ele sopra sobre os seus apóstolos e os envia, quando ele sopra e fala: recebei o Espírito Santo. Meus irmãos, se é promessa de Deus, então eu quero fazer das palavras de São Pedro, também logo aquele início do Atos dos Apóstolos, quando ele fala que a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos aqueles que ao longe ouvirem o apelo do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, a promessa do batismo do Espírito Santo, a promessa de Pentecostes, não era somente para os apóstolos naquela época, não era somente para aquele povo de Deus naquela época em que Jesus subiu aos céus, mas é para nós, é para o nosso tempo, é para os dias de hoje, é para agora, é para esta noite. Deus quer derramar sobre nós o seu Espírito Santo, Ele quer derramar em abundância, porque a medida de Deus é sem medida. Quando Deus faz, Ele faz em abundância, e Deus realiza a sua obra. Ele quer derramar sobre nós o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, é para nós. Eu vivi essa promessa em minha vida há cerca de, 20 anos atrás, 1993 para 94, quando naquela época eu lembro que eu era um adolescente, meio cabisbaixo naquela época, eu era meio assim, meio aborrecido, não sei porquê, não tinha motivo, mas era assim, eu sempre fui meio tímido, então não fazia muita amizade, tinha poucos amigos, e os amigos que eu tinha naquela época não apresentavam muito na minha vida também. E eu tinha assim, meio sentimento de solidão. Eu era um cara meio solitário. Às vezes eu me sentia muito só. Às vezes mesmo no meio das pessoas eu tinha um pouco esse sentimento de solidão. Eu acho que eu devia ser meio depressivo, sei lá. Mas eu fui convidado para um retiro. E foi o primeiro retiro que o Wagner Veio fez. Foi aqui na capela, aqui no salão São Vicente de Paulo, aqui em cima. Sala de formação, subindo aqui. E naquele encontro eu cheguei meio tímido também, sem ter meu cantinho. Achei que o meu irmão ia me acompanhar, porque ele me convidou, mas não, ele estava trabalhando no encontro. E eu fiquei lá meio sozinho, né? E deu um intervalo e comecei a conhecer as pessoas ali aos poucos. Nesse intervalo eu também conheci a Lívia, minha esposa. Eu já participava do Wagner naquela época. E é claro que depois de conhecer ela, conhecer algumas pessoas, o encontro também foi começando a ficar melhor, porque eu comecei a me entrosar e comecei a ver o jeito das pessoas. Eu comecei a perceber como as pessoas eram, e tudo começou a fazer sentido para mim. Eu comecei a olhar a música, cara, eu era acostumado com aquelas listas de violãozinho em voz bem mal tocado, e voz bem desafinada, e por aí vai. Cara, aquilo me desanimava muito na igreja, me desanimava muito. Mas aí quando eu cheguei, eu vi aquele pessoal com bateria e tal, eu falei, cara, que negócio diferente isso aqui. E, sei lá, eu não sei se era bem tocado ou não, mas um cantou bastante, achei muito massa aquilo. E o pessoal falando de Deus, o pessoal da minha idade falando de Deus. Eu falei, cara, que legal isso. Eu fui começando a me entrosar mais durante o desenrolar do encontro. Começou no sábado, no domingo, eu já estava achando fantástico pra caramba. E lá, eu comecei a olhar as pessoas e falei assim, cara, eu quero ser igual a eles. Eu comecei a olhar o sorriso das pessoas e falei assim, eu quero sorrir desse jeito, eu quero ter essa alegria. Essa alegria que eu não tinha. Eu comecei a ver um brilho no rosto das pessoas, um brilho que talvez hoje até é meio difícil de você encontrar, mesmo nas pessoas da igreja, mas naquela época a gente via muito isso, muito nítido. Era a época auge da renovação carismática. Eu falei, cara, eu quero isso para mim. Eu quero isso também. Eu já fui curioso, porque meu irmão, quando ele me convidou, ele estava radiante. Eu falei, cara, deve ser algo legal, então eu vou. E realmente foi fantástico. E lá naquele encontro,
eu aprendi que para mim ter essa alegria plena que eu não tinha, eu só conseguiria se eu fosse batizado no Espírito Santo de Deus. Então eu lembro que na oração de batismo eu me ajoelhei uma pessoa, eu levantei outra pessoa. Jesus foi um divisor de águas para mim. Jesus entrou na minha vida, derramou sobre o Espírito Santo e nunca mais eu pude ser o mesmo. Meus irmãos, o interessante é que a experiência do batismo do Espírito Santo, ela pode ser renovada. Ela é renovável. É claro que quando a gente se encontra com Deus, aquele primeiro encontro, aquilo é para sempre. E é um sentimento só. Mas o batismo do Espírito Santo, ele é renovável. Basta que eu me arrependa dos meus pecados, me reconheça como pecador, peça a Deus o Espírito Santo. Meus irmãos, podem ter certeza que Deus envia. Muitas vezes envia uma explosão de sentimentos, e às vezes envia o seu Espírito Santo, mesmo sem essa explosão de sentimentos. Mas a graça está acontecendo muitas vezes sem a gente entender. O grande problema em relação ao batismo é que a gente tem que entender demais. É que a gente quer sentir muito. Deus envia conforme a sua vontade. E Ele faz a graça. Você sentindo ou não, você tendo aquelas palpitações ou não, Ele faz. Meus irmãos, é um ato de fé. Só que nesse ato de fé que nós fazemos, Deus não nos deixa sair de mãos vazias, porque é promessa dele. E a promessa dele é para todos nós, como São Pedro falou. É para nós, é para os nossos filhos, é para todos aqueles que ouvirem de longe o apelo do Senhor. É para nós, é para os nossos dias, é para o nosso tempo. E é por isso que eu falo que há cerca de 20, 21 anos atrás, eu deixei o meu homem velho ali naquele salãozinho de São Vicente de Palote. Eu me levantei como uma outra pessoa, cheio de defeitos ainda, de problemas ainda, mas com uma alegria muito grande. E ter a certeza, e essa alegria ela não cabe em mim hoje, porque é a alegria de saber de que em Jesus Cristo eu sou verdadeiramente vivo. É a alegria de ser de Deus, e essa alegria que nós recebemos quando somos batizados no Espírito Santo de Deus, ela não pode se conter em nosso peito, no meu coração ela não se contém. Tanto é assim que eu me vejo impulsionado para servir a Deus, impulsionado para servir através da música, impulsionado para falar com vocês hoje. E esse amor de Deus ele afetou não somente a minha vida, como ele afeta a vida de todos os que estavam à minha volta, como ele afeta a vida da minha família, e hoje está afetando a vida de vocês também, vocês estão me ouvindo. O batismo do Espírito Santo é para você e para todos os seus. E tenha certeza de uma coisa: quando Deus faz a obra, essa obra irradia. Quando Ele derrama graça sobre você, isso tem impacto na vida das pessoas também que estão à sua volta. Pode ter certeza disso. Hoje eu consigo compreender um pouco melhor aquela passagem da mulher samaritana. Vocês conhecem a passagem da mulher samaritana, né? Sim ou não? Conhece? Sabe aquela que ela estava pegando lá água no poço lá no meio do deserto, e Jesus chega, depois de eram uns 15 quilômetros de caminhada no deserto, e pede água para ela. Vocês lembram, né? Não precisa pegar não, é uma passagem bem grandona. Eu entendo quando Jesus fala assim: dá-me água de beber, e ela fala: como é que você pede água para mim, sendo você judeu, samaritano? E ele fala: se conhecesses o dom de Deus, quem te pede água, pediria a você, e ele te daria uma água viva. Hoje eu consigo compreender melhor também aquela parte em que nós lemos na passagem também que essa água que bebe jamais terá sede. Porque é uma água viva, é uma água verdadeira, é a água do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, Deus tem sede, Deus também tem sede, só que não é uma sede de uma água normal. Eu sei que dessa vez não fui eu, né? Geralmente quando tem barulho, como todo mundo olha pra mim, eu não sei porquê, só porque eu toco guitarra. Eles acham que guitarra é um instrumento mais barulhento, mas vocês conseguem ouvir aquela bateria? Cara, essa bateria, ela... Douglas não tá aí, né? É insuportável esse trem. Tá aí, né? É insuportável esse trem. Aí vocês ficam falando que
Deus tem sede de nós. E Ele hoje está pedindo, como Ele pediu para a mulher samaritana, água de beber. Eu quero que você reflita também, antes de nós pedirmos o Espírito Santo, há quanto tempo você não ora como deveria orar? Ou há quanto tempo não se confessa? Ou há quanto tempo não participa de uma missa inteira? Há quanto tempo você não tem tido um relacionamento com Deus da forma que deveria? Há quanto tempo? Deus tem sede. Mas muito mais, porque a água que nós podemos dar para Deus é o que Deus pode dar para nós. Muito melhor do que essa água que nós podemos dar é a água que Ele tem para nos dar. É a sua água, a água do seu Espírito Santo. Meus irmãos, nós não podemos ser como aquela mulher samaritana. Aquela mulher samaritana, se a gente pegar a passagem inteira, eu não vou ler a passagem inteira agora, mas se a gente começar a ler aquela passagem, a gente vai ver que ela começa a questionar Jesus em tudo. Ele chega e fala, dá água de beber, ela fala, como é que você pede de beber para mim? Começou a questionar. Jesus fala, olha, se você conhecesse os dons de Deus, ninguém te pede água, você que pedir água, Ele te daria uma água viva. Ah, mas como que você pode me dar água? Você não tem ela fala um cântaro, né, na passagem, você não tem um balde aí, você não tem porta. E ela começa a questionar de novo. Jesus começa a falar e ela começa a questionar ele. Até que Jesus pega ela, né, no pulo, fala uma coisa sobre a vida dela que ninguém sabia, e ela fala, ele é um profeta. Meus irmãos, muitas vezes nós somos assim, muitas vezes a gente começa a questionar as coisas de Deus. Muitas vezes a gente começa a mensurar as coisas de Deus em um nível até onde a nossa lógica, até onde o nosso pensamento pode alcançar. Só que muitos maiores são os pensamentos de Deus do que os nossos. Nós não conseguiremos mencionar nunca a graça de Deus e a gente nunca vai conseguir entender as coisas de Deus. Por isso nós não devemos ser como uma mulher samaritana que começa a questionar e perguntar demais. Quando nós falamos em receber o Espírito Santo de Deus, no batismo do Espírito, nas coisas de Deus, na Eucaristia, enfim, etc., nós não devemos questionar, nós devemos aceitar. É uma questão de fé. E fé ou você acredita ou não acredita. Só que fé não é uma coisa que você questiona. Você pode até conhecer bastante, pode estudar, muito bem. Tem que estudar. Temos que estudar. Agora, não questione Deus ao pedir o Espírito Santo. O que será que acontece comigo? Por que eu arrepio? Por que alguém repousa? Não. Apenas aceita. Apenas aceita. A gente não pode ficar como aquela mulher que Jesus falava da água viva e ela olhava para a água do poço. Jesus falava de uma água que quem bebe jamais terá sede. E ela fala, que bom, eu quero beber dessa água, porque daí eu vou parar de carregar balde cheio d'água daqui até a minha casa. Nós não podemos ser muito lógicos. Nós temos que lembrar de uma coisa: para ser sábio nas coisas de Deus, nós temos que ser loucos para as coisas do mundo. Isso é palavra de Deus. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. Assim fala São Paulo, não é isso que a gente lê? Nós temos que ser loucos e acreditar nessas loucuras que somente podem vir de Deus e que somente em Deus fazem sentido. O batismo do Espírito Santo do Pentecostes só faz sentido na lógica de Deus. Quando nós olhamos Atos 2, nós vemos a parte que os discípulos receberam o Espírito Santo através de línguas de fogo. O que é línguas de fogo? Imagine isso. Eles começaram a falar em outras línguas. Nós também oramos em língua, mas eles oravam em língua e inclusive outras pessoas de outros países até entendiam o que eles falavam. Isso foi uma grande manifestação do poder de Deus. E outros começaram até mesmo a escarnecer, falando que eles estavam bêbados, na verdade. Não é isso que a gente lê lá? Se você está com a sua Bíblia e você é rápido, pega comigo João, capítulo 4, versículo 16 em diante. Só um pouquinho para trás. João 4, 16 em diante. João capítulo 4, versículo 16. Hoje eu estou insistindo em chamar versículo de capítulo, não sei porquê. Disse-lhe Jesus falando lá para a mulher samaritana: vai, chama teu marido e volta cá. A
mulher respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Isto disseste a verdade. Palavra da salvação, glória a Deus. Gente, temos nessa passagem que muitas vezes passa despercebido uma parte belíssima, uma passagem bíblica belíssima, inclusive, como é que se diz, o estudo sobre Deus mesmo? Teologia, uma passagem teológica, inclusive, aqui. Porque a mulher fala que ela teve, Jesus fala, você teve 5 maridos e o que agora tens não é teu, então 6 maridos. 6 na Bíblia significa imperfeição. Jesus está ali, Ele é o 7º homem, Ele é o perfeito. Meus irmãos, a palavra de Deus fala que quando o perfeito vem, o imperfeito desaparecerá. Jesus é o homem perfeito. Jesus é o homem perfeito. E é Ele que nos envia o Espírito Santo. É Ele que faz essa promessa. Quando o perfeito vir, o imperfeito desaparece. Naquele momento, a mulher percebe que Jesus é um profeta. E através dessas palavras, ela começa a perceber quem era Ele. E ela descobre dentro de si mesma uma força que nem ela mesma imaginava que ela tinha. Que é a força de reconhecer que as coisas não estavam dando muito certo. Meus irmãos, muitas vezes nós também precisamos pedir a Deus a graça de reconhecer que as coisas não estão dando muito certo, de que as coisas não estão corretas, para que através dessa ótica do reconhecimento a gente possa mudar de caminho, abandonar o homem velho e se levantar como um homem novo. O problema é que muitas vezes o nosso orgulho nos faz mentir para nós mesmos, né? Falando, não tem nada a ver, está certo. Mas nós precisamos ter a coragem de reconhecer. Quem não tem a coragem de reconhecer o erro é a vida toda. Quem não tem coragem de reconhecer o erro vai carregar o homem velho a vida inteira. Nós precisamos reconhecer o nosso erro, abandonar o homem velho de joelhos e levantar como homens novos. Porque em Jesus, a palavra nos fala, nós somos muito mais do que vencedores. Em Jesus nós temos uma vitória certa. E essa é uma grande característica de Deus. Quando nós estamos de joelhos, Ele nos levanta e nos leva até a vitória. É exatamente por isso que quando nós pedimos o batismo do Espírito Santo de Deus, nós pedimos muitas vezes de joelhos, com as pessoas orando pela gente, para que nós possamos nos levantar como pessoas vitoriosas. Porque o homem velho continua no chão e fica lá, não nos pertence. Mas quando nós levantamos, nós somos novas pessoas em Deus. E assim que deve ser. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos dá coragem para tomarmos certas decisões. E decisão significa cisão, cortar em nossas vidas. Nós precisamos cortar frutos e cortar laços com o homem velho, para que possamos receber de Deus a graça e a plenitude. Deus derrama o Espírito Santo em abundância. Só que muitas vezes nós não sentimos os sabores de Deus e não temos essa mudança de Deus em nossas vidas porque nós não fizemos a cisão com o homem velho. Nós não abandonamos o homem velho e não damos espaço total para o Espírito Santo de Deus. E por isso recebemos pouca porcentagem. Meus irmãos, precisamos fazer cisão, ser de Deus, receber a plenitude de Deus, fazer a decisão de ser felizes, sendo pessoas de Deus. Tanto é assim que nós podemos ver nos Evangelhos que o Espírito Santo de Deus é aquele que dá coragem aos apóstolos também, quando eles tomaram a decisão de cumprir sua missão. Quando eles obedeceram a Jesus, ficando reunidos em Pentecostes, até receberem batismo. Antes de Pentecostes eles eram um, após eram outro. Tanto é que se a gente começar a ler os Evangelhos, a gente vai ver que uma coisa que contrasta grandemente com os feitos de Jesus é a fraqueza dos apóstolos. Contrasta grandemente. Nós podemos ver como eles eram fracos como nós, pessoas normais comuns. Um traiu Jesus, o outro deixou ele sozinho enquanto orava, outros, imagina naquela passagem da vigília. Outro saiu correndo quando vieram prender Jesus. Outro
Foi só o Marcos. Foi só o Marcos. E o pessoal ficou assim olhando, falando, será que é? Aquela passagem onde foram prender Jesus, logo ali antes da sua paixão, fala que Marcos seguia Jesus coberto com um pano de linho. Provavelmente ele estava se preparando para dormir, né? E um dos soldados agarra o tecido e Marcos sai correndo e o tecido fica na mão do soldado. Olha que coisa feia. Ele saiu comendo pelado. Para você ver, gente, eles eram pessoas fracas. Eles não tinham a coragem. Mas depois de receber o batismo do Espírito Santo, depois do dia de Pentecostes, ninguém segurava eles. Nem os açoites, como dizia São Paulo, nem as tribulações, nem a dor, nem a fome, nem a angústia, nada, nem as prisões, nem mesmo a morte. Podemos falar isso porque Paulo, Pedro, João continuam pregando até hoje através da Bíblia, através do Evangelho. Nós temos Paulo diariamente na igreja. Gente, nada pode ser grave no nome de Deus. O Espírito Santo nos deu forças. Tanto é assim que São Pedro, um pescador semi-analfabeto ou analfabeto, né? Apenas um pescador, um humilde pescador, sem conhecimento de letras. No dia de Pentecostes, eles oravam em línguas, e as pessoas que passavam perto, eles estavam indo sobrado, começaram a escarnecer deles e falar: deve estar tudo bêbado. Então Pedro se levanta, ele faz a pregação. Pega lá depois em Atos 2, lê na tua casa a pregação que Pedro fez. Fantástico. Um homem repleto do Espírito Santo. Falou coisas incríveis. E naquele mesmo dia, com aquela pregação que ele fez, ele trouxe para mais de 3.000 o número de cristãos, que até aquele momento eram poucas de pessoas. Gente, o Espírito Santo faz coisas maravilhosas em nós. Da mesma forma que ele fez nos apóstolos, ele quer fazer também em nós hoje, em nossos dias. Basta que tenhamos a fé. E é por isso mesmo que nós vamos pedir essa fé. A fé para que nós não fiquemos olhando para as coisas de Deus de forma muito lógica, questionando Deus. Que a gente não fique olhando para a água do poço, mas que a gente almeje e deseje a água do Espírito Santo. Nós precisamos hoje pedir, iremos, a força do alto, para que nós possamos também fazer cisão com o homem velho, para que o homem velho já não faça mais parte de nós, o homem carnal, mas que nesse momento em diante nós sejamos mais espirituais, que nós tenhamos os olhos mais abertos às coisas de Deus, que sejamos mais espirituais, que tenhamos mais amor à palavra de Deus, mais amor à Eucaristia, mais amor à igreja, que façamos cisão com o homem velho, que rompamos laços com ele. Que nesse momento nós também possamos pedir a Deus a força para que reconheçamos que nós somos pecadores necessitados da graça de Deus, da misericórdia de Deus, para que assim nós possamos receber o dom de Deus em plenitude. Que nós possamos pedir também nesse momento força para como os apóstolos, depois de Pentecostes, receberam coragem para anunciar a palavra de Deus a todas as nações, até os confins da terra. Que nós também tenhamos força de testemunhar Jesus, onde quer que nós formos, seja lá onde for. Que as pessoas ao olharem para nós possam enxergar Jesus. Meus irmãos, quando nós estamos expostos ao sol, as pessoas olham para a gente, logo vem que a gente ficou exposto ao sol, a nossa pele fica queimada. Quem é branco fica vermelho, quem é como eu fica descascado. Aliás, quem descasca às vezes, mas fica mais preto ainda. Mas as pessoas veem que eu estava no sol. Quando nós estamos expostos a Deus, as pessoas também vão ver que nós somos de Deus. O pessoal olha para você e fala: aquele menino é de Deus, aquela menina é de Deus. As pessoas enxergam isso, que as pessoas possam enxergar isso na gente. Por isso agora eu quero te convidar, fica de pé, vamos clamar o Espírito Santo, vamos orar a Deus.
o Espírito Santo possa vir sobre nós possamos fazer os mesmos passos da Samaritana. Primeiramente, quando Jesus revela o pecado, ela se reconhece pecadora. Antes de experimentar a água viva, ela se reconhece pecadora. Abaixe essa cabeça. Coloque as suas misérias diante de Deus. Só você sabe o que você tem vivido. Só Deus conhece a sua vida e a minha vida. Peça que Deus perdoe os seus pecados. Peça que Deus, neste momento, purifique o teu coração, a tua mente, aquilo que você tem pensado de ruim, aquilo que você tem pensado de mal contra as pessoas. Peça para que Deus cuide das suas palavras, dos seus ouvidos. Coloque diante da presença do Espírito Santo tudo isso e arrepende-te. Arrependa-te para que o Espírito Paráclito, defensor, possa pairar sobre nós. Que esse Espírito que pairou sobre os apóstolos com línguas de fogo, essa mesma noite possa vir com suas línguas de fogo e queimar tudo aquilo que não é de Deus, para deixar homens e mulheres novos no Espírito Santo. Enquanto você reflete, enquanto você pede perdão, arrepende de teus pecados, nós cantamos para que o Espírito Santo se faça presente.